Então, muito bom dia a todas. Vamos dar início à nossa aula da Bhagavad Gita, continuando o estudo do capítulo 4. Então, o que que a gente tem aqui nesse capítulo 4? Como já foi dito, o tema principal é a explicação a respeito do que é o Jnana Yoga. Lembrando que a palavrinha Jnana, que a gente escreve assim, Jna, Jnana, é uma palavra que literalmente significa o conhecimento. Então, Jnana Yoga a gente traduziria como sendo o yoga do conhecimento, que se diferencia do Karma Yoga, que é o yoga da ação. Agora entendam uma coisa: a explicação do Karma Yoga e do Jnana Yoga, ela só se diferencia em termos teórico, filosófico, tá? Porque a aplicação desses yogas acontece junto. Na visão da Bhagavad Gita, o Karma Yoga e o Jnana Yoga, eles se somam, né? Eles estão entremeados numa mesma prática. Porém, apenas teoricamente a gente faz essa distinção, o que que é o Karma Yoga e o que que é o Jnana Yoga. Então, no capítulo 3, Krishna explicou melhor o que que é o Karma Yoga, como sendo o yoga que se dá através da ação, né? Só que a ação ela é feita com uma intenção diferente da intenção que geralmente a gente colocaria nas nossas ações, tá? A nossa intenção mais comum, espontânea, devido aos nossos condicionamentos e identificação com o ego e com o corpo, a nossa intenção mais espontânea é agir apenas em benefício próprio, visando se apropriar dos frutos das nossas ações, para que a gente possa desfrutar desses frutos das nossas ações. E o Karma Yoga entra como uma prática espiritual, onde a ação ela é feita agora não mais visando o fruto para si, mas ela é feita visando oferecer o fruto da ação. Então, se tem uma palavra que resume o espírito do Karma Yoga, é que no Karma Yoga nós agimos como uma oferenda. A nossa principal motivação na vida é oferecer. Isso é o que define o Karma Yoga. Então, isso foi o que Krishna explicou no capítulo 3. Agora, no capítulo 4, ele vai entrar com a explicação sobre o que é o Jnana Yoga. E a maneira como ele vai fazer isso é promovendo uma reflexão sobre o conceito de ação, karma, e inação, que é a karma. Então, ação e inação, karma e akarma, ok? Então, nesses próximos versos, esse vai ser o tema. Vamos entrar nos versos. Então, nós paramos no verso número 14, não, no verso número 13, onde ele explica que todas as pessoas nesse mundo, elas estão agindo de acordo com um papel que elas assumiram, né? Lembrando que a forma simples de falar isso dentro da cultura védica antiga é se referindo àqueles quatro varnas, né? Que são aqueles quatro tipos de ocupações ou de papéis que as pessoas exerciam na sociedade, né? Em resumo, em outras palavras, tem lá os Shudras, que são as pessoas que a gente chamaria assim dos trabalhadores, os Vaishyas, né, que são os produtores e comerciantes,
os kshatriyas, que são os administradores, os políticos e os militares, e os brahmanes, que são os intelectuais e professores, né? É claro que esses varnas, eles têm subdivisões, múltiplas subdivisões, né? A sociedade é bem complexa em termos de papéis. Mas o que o Krishna está dizendo, né? Que todos nós humanos, a gente vai estar agindo no mundo a partir de um papel que a gente assume. E através desse papel, a gente oferece a nossa contribuição para a sociedade. Isso é o Dharma, né? Então, o Dharma é a harmonia que existe no mundo, ou a harmonia que existe na sociedade humana, porque cada indivíduo cumpre a sua função, o seu papel para com o todo, né? A natureza também é assim. Cada coisa que existe na natureza cumpre um papel para com o todo. Por exemplo, o papel do elemento fogo na natureza é gerar calor, queimar e transformar a substância e produzir luz. O papel do elemento água na natureza é molhar, hidratar, nutrir, lavar, né? E assim por diante, todos os elementos na natureza cumprem seus papéis, suas funções perante o todo, né? Assim também são os indivíduos ou as pessoas, elas estão cumprindo seus papéis. Isso tudo acontece porque esse mundo físico, tá? Esse mundo material, ele é regido por uma força de dinamismo, né? Ou seja, esse mundo ele está sempre em movimento, ele não fica parado, ele está sempre se movimentando. De modo que todos nós aqui, participando desse movimento do mundo, a gente também está continuamente agindo e a gente vai agir de acordo com um papel, né? Cumprindo um papel. Porém, depois de mencionar essa ação, né, que cada pessoa cumpre de acordo com o papel que ela exerce ali na sociedade, ele vai dizer, Krishna, né, vai dizer que ele, enquanto essa consciência universal, esse espírito supremo, embora ele promova esse movimento todo que acontece no universo, ele, na sua essência, permanece como aquele que não age, né? E aí é onde entra essa, como vocês chamaram na aula passada, essa espécie de paradoxo, né, de que tem um ser promovendo toda a ação que existe nesse universo, mas que ele ao mesmo tempo permanece como não agente, né? E é justamente sobre isso que Krishna vai seguir tratando nesses próximos versos. E é a compreensão dessa relação entre ação e inação que nos possibilita entender o que que é o Jnana Yoga, tá bem? Então vejam o que que ele vai dizer no verso 14. Os trabalhos, tá? Trabalho aqui é a forma como ele traduz karma, as ações. Então vamos colocar as ações não me contaminam. Em que sentido, né? De que eu não fico manchado, eu não fico marcado pelas ações. Isso é Krishna dizendo. Aí ele segue dizendo: em mim não há desejo pelos frutos das ações, tá? Então, se quem quiser aqui olhar no sânscrito, ó, ele vai dizer assim, ó, na, não, karmani, as ações, mam, limpanti, que quer dizer assim, as ações não me mancham, né? Elas não me afetam. Aí ele diz, name, também não,
Na me spriha, eu também não tenho spriha, eu não tenho desejo, eu não tenho inclinação em direção aos karma phalas, aos frutos das ações. Tá? Krishna diz isso. Eu não tenho desejo pelos frutos das ações. Então ele está falando aqui a partir daquela perspectiva, daquela energia espiritual pura, que ela é autossatisfeita, ela é plena em si mesma. Então não há desejo pela ação ou pelo fruto da ação. Porque entendam, o que engendra as ações nesse mundo é o sentimento de que falta algo e a gente precisa ir em busca, né, daquilo que falta. Em geral, a grosso modo falando, né? Por que que as pessoas vão trabalhar? Porque elas têm fome, elas precisam comer, né? Porque elas têm boletos para pagar, como a gente diz, né? Tem que pagar a conta de luz, a água, por isso que a gente vai trabalhar. Então, nesse mundo material, a falta, né? A necessidade impele a ação. Porém, esse é o paradigma dentro das leis da matéria. Dentro da dimensão espiritual não existe essa experiência de falta. Tá? É dito que a energia espiritual ela é plena em si mesma, ela não sente fome, ela não sente sede, ela não precisa trabalhar por isso. Tá? Se alguma ação há de ser feita pela energia espiritual, essa ação ela é puramente uma intenção de oferenda. Ela não tem uma necessidade para si. E aí, Krishna, como esse espírito supremo, essa consciência suprema, ele está falando a partir de si, né? Então, eu não tenho esse desejo pelos frutos das ações. E aí, ele diz uma coisa bem interessante aqui, ó. Ele diz que a pessoa que me compreende dessa maneira não fica presa às ações. Tá? Então, o que que ele quer dizer com isso? Aqui entra um pressuposto bem importante da filosofia védica. Krishna, a consciência suprema, o Espírito Supremo, né, é pleno em si mesmo. E nós, cada um de nós, seres vivos, somos uma parte dessa consciência ou desse Espírito Supremo. De modo que, qualitativamente, somos semelhantes a Ele. Tá? Deus é Espírito e nós somos Espírito. É a mesma substância, é a mesma natureza. Por isso, Krishna está dizendo assim, que se um pequeno espírito, né, como nós, contemplamos a natureza desse grande espírito e a compreendemos, então a nossa própria natureza enquanto espírito também nos é revelada. E desta forma, contemplando o Espírito Supremo como aquele que não age e como aquele que não fica preso às ações ou aos frutos das ações, nós podemos entender que a nossa natureza espiritual também é livre, em essência, de todas as ações ou frutos das ações. Por isso ele diz que aquela pessoa que me compreende, ela também não fica atada às ações. Ok? Então, isso é uma reflexão importante. Seguimos. Então, no verso 15, ele vai dizer o seguinte: tendo assim compreendido, mesmo os buscadores por liberação, quem são os buscadores de liberação? Somos nós aqui que estamos estudando Bhagavad Gita, tá? A gente estuda esse conhecimento
Por quê? Porque a gente entende que esse conhecimento nos liberta, né? Nos liberta de todas as aflições, ansiedades da vida e das limitações impostas pelas leis da matéria, né? Então a gente tem o sentimento de que o conhecimento pode nos libertar e por isso a gente se dedica a essa busca, né? Essa busca, inclusive, é uma das quatro grandes motivações da vida humana. Tá? Lembra que a gente falou lá no início na introdução dessas aulas, que a vida humana tem quatro grandes aspirações, são chamadas de purusharthas. Uma delas é a prática do Dharma, ou seja, o exercício das virtudes. A outra motivação é a artha, que é obter os recursos materiais necessários à vida. A outra motivação é kama, que quer dizer desfrutar, ter prazer com a vida. E a outra motivação é moksha, que é alcançar a libertação de todas as angústias existenciais. E aqui Krishna está dizendo assim, ó, que todos esses buscadores da liberação de outrora, esses que no passado buscaram a liberação, eles executaram trabalhos, né? Eles permaneceram agindo no mundo. E aí Krishna diz: portanto, Arjuna, execute o seu trabalho, a sua ação, assim como esses antigos fizeram em tempos remotos, né? Krishna, embora ele vá explicando aqui o que que é essa natureza da inação, né, que aponta para a natureza essencial do espírito como não agente, ele vai sempre lembrar Arjuna de que enquanto ele está aqui, num corpo físico, cumprindo um papel nesse mundo físico, ele deve seguir agindo. Porém, aqui entra agora a percepção que Krishna nos convida a contemplar. Se o espírito, ele em essência, né, ele é não agente, e nós, aqui nesse mundo, ocupando um corpo físico, a gente precisa agir, a gente precisa ter uma compreensão dessa relação entre a ação e a inação. O que que acontece quando a gente está agindo sem essa compreensão de que, em essência, nós somos essa natureza espiritual? Acontece que a gente vai se identificando com o nosso corpo, com o nosso personagem mental egóico, assim como, vejam só, assim como um ator poderia se identificar com o personagem que ele está atuando num filme ou numa novela, e aí ele se identifica tanto com esse personagem que ele esquece que ele, na essência, ele não é o personagem, ele é o ator. Tá? Então, convido vocês a entrar um pouquinho nessa metáfora do ator e do personagem, né? Então, vejam, o ator, ele é a pessoa que está ali por detrás do personagem. O ator, ele é maior do que o personagem no sentido de que ele existe antes do personagem. Ele pode temporariamente atuar aquele personagem. E depois ele sai daquela cena, né? Daquela figura ali do personagem e volta a ser o ator. Então, um ator em sã consciência, né? Em sã lucidez,
ele vai sempre se lembrar de que ele não é o personagem. Essa mesma relação ela é feita em termos de o espírito como sendo o ator e nós aqui nesse momento ocupando essa forma que a gente chama de Marcos, Renata, Dionísio, Juslaine, essa idade e esse lugar no mundo, esse papel que a gente exerce na sociedade, né? Então, se eu acho que na minha essência eu me chamo Marcos, eu sou um homem de 44 anos que mora em Curitiba, que se julga brasileiro e que é o professor de yoga, embora todas essas coisas digam respeito a mim nesse momento, em essência eu não sou isso. Tá? Todas essas coisas dizem respeito ao personagem que eu estou atuando nesse momento. Mas eu, enquanto espírito, enquanto consciência pura, eu existia antes de ocupar essa forma de Marcos e ocupar esse lugar, esse papel de professor de yoga. E quando essa identidade findar, porque eu me aposento, ou porque fisicamente eu morro e esse corpo se desfaz, essa mesma energia espiritual que está aqui, como consciência pura, ela vai seguir existindo, não mais nessa forma, nesse personagem. De modo que é uma insanidade eu tomar esse personagem aqui como algo absoluto. Assim como é uma insanidade o ator pensar que ele é o personagem. Agora, acompanhe a reflexão. Isso significa que o ator vai parar de brincar de ser o personagem? Ou ele vai parar de cumprir o seu trabalho de atuar como personagem? Ele pensa assim: ah, não, eu descobri que eu não sou o personagem, então eu não vou mais fazer esse filme, não vou mais fazer essa novela. Larga a mão disso, eu vou ficar aqui no meu lugar, como eu sou a pessoa, o ator, eu não sou esse personagem aí. Para que que eu tenho que ficar atuando nesse filme, nessa novela, né? Não se trata disso. Por quê? Porque o ator, ele cumpre o seu papel quando ele atua o personagem. Ele diz, ok, eu sou o ator, eu não sou o personagem, mas a gente tem um propósito aqui de fazer um filme, de fazer uma novela que transmite uma mensagem, né? Tem todo um papel aí do cinema na vida das pessoas, né? A Gislaine que está aqui, sabe disso, né? Ela que é professora de cinema. E aí, o que que a gente tem então? O ator vai lá e cumpre o seu papel de atuar como aquele personagem. Mas tão logo o filme se cumpre, tão logo a novela é filmada, é gravada, ele sai daquele personagem, ok? Por isso, quando o Krishna diz aqui que ele vai explicar aqui agora, né, que nós em essência somos espírito e por isso nós somos em essência não agentes, isso não significa que é para a gente parar de agir. Isso significa só que a gente tem que reconhecer que a nossa natureza essencial, a nossa natureza espiritual, ela está para além desses papéis que a gente exerce aqui agora nesse mundo. Mas ela não nega o papel, né? Ela vai só nos dar a consciência correta com a qual a gente vai exercer esse papel, sem se perder nele. Por isso que ele fica o tempo todo trazendo o Arjuna de volta, do tipo assim, olha, Arjuna, eu vou te explicar essa questão da inação. Mas lembre, eu não estou falando para você parar de agir, né? Você vai continuar agindo, porém com a consciência correta. E é por isso que ele diz aqui que mesmo esses buscadores da liberação no passado, não é que assim eles, fui informado de que eu sou o espírito e de que eu não tenho
em essência, né, essa forma aqui desse corpo físico e desse personagem egóico. Ah, então eu vou parar tudo, então eu não vou fazer mais nada, né? Não. Mesmo esses buscadores de liberação de outrora, eles seguiram agindo, eles seguiram cumprindo o seu papel no mundo. E aí, por isso, Krishna diz para o Arjuna, portanto, execute o seu trabalho, assim como os antigos fizeram em tempos passados. E aí, vamos só entrar aqui rapidamente no verso 16. Eu não vou explicar todo ele, mas ele entra com uma questão, né? Então, é nesse momento que Krishna formula, ele usa aqui, ó, lembra que em sânscrito, quando a gente tem essa palavrinha kim, ko, ka, é a forma da gente fazer uma interrogação, uma pergunta. A gente tem reminiscência disso no português, porque pode ver, né, que quando a gente usa assim, quem, como, qual, né, vocês vejam que tem esse mesmo vocábulo, esse mesmo som, né, como no sânscrito, kim, ko, ka, né? Então aqui Krishna está dizendo assim, ó, kim karma, ou seja, o que é ação? E aí ele diz, kim akarmeti, o que é a inação? Aí ele diz, kavayo pi atra mohita. Ele diz que mesmo os kavayas, que são os sábios, tá? Uma outra palavra em sânscrito para se referir ao sábio é kavi, kavi. Kavayo, kavayar, né? No plural. Então ele diz assim, ó, que mesmo os sábios, morritarra, eles se confundem, eles têm dificuldade de entender o que é ação e inação e como essas duas coisas dialogam entre si. E aí Krishna diz: eu declararei a você sobre essa natureza da ação que, por conhecê-la, você estará livre do mal, tá? Então, eu vou te explicar como entender a ação e a inação, né? A relação entre elas. E conhecendo essa ciência, você moksha-se, você se liberta de ashubha, do mal, do inconveniente, tá? Daquilo que é inauspicioso, indesejável. Ok? Mas essa explicação sobre ação e inação fica para a próxima aula. O Krishna está anunciando aqui, né? Vou começar a explicação sobre ação e inação. Conhecendo isso, você vai se libertar de tudo que é danoso. Ok? Então, para compensar o quanto eu me alonguei na aula passada, hoje vamos terminar aqui no horário a minha parte. Aí eu abro se vocês quiserem falar, perguntar, comentar alguma coisa. Marcos, em essência, digamos assim, lá na essência mesmo, todos somos iguais. Isso também não é tão verdadeiro, assim, é que aquela essência seria, deixa eu até não sei nem como explicar, mas ok, deixa eu complementar aqui. Porque fala assim, é a consciência pura. Mas essa consciência, cada um tem a sua, e ele, a cada vida que ele encerra, ele carrega consigo o resultado das experiências vividas, certo?
Ok, Essa é a nossa consciência. Então, a consciência da qual nós temos consciência, na verdade, é uma consciência aonde nós temos todo o resultado das nossas ações. Nós somos o resultado das experiências vividas, aquele resultado que a gente conseguiu colher, porque, digamos, a gente poderia ter, a experiência ela ocorreu, mas a gente colheu um resultado, poderia ter colhido outro, se tivesse tido um pouco mais de sabedoria, ou simplesmente olhado a, a experiência por um outro ângulo, né? Mas definitivamente o que a gente carrega hoje é o resultado das experiências vividas, daquelas que a gente conseguiu absorver. Seria isso? ok. É sempre importante voltar para a diferença que a filosofia védica faz entre a consciência pura, que é uma qualidade do espírito, e a mente, que é um campo dentro da Prakriti, dentro do universo material, né? Então, quando você diz assim que a gente carrega as experiências ou os frutos das experiências, né? Essa bagagem que a gente está carregando, ela está na nossa mente, de modo que todas essas experiências acumuladas, elas contribuem para continuar reforçando o personagem mental, né? Então, a identificação que a gente tem com a nossa história de vida, ela reforça o nosso personagem mental, né? A gente vai olhar para a nossa história de vida e vai dizer assim: ah, esse sou eu, o Marcos, não? Ou essa sou eu, a Dionísia, que viveu isso, que fez aquilo, que acertou aqui, que errou ali, e que agora, né? Às vezes se regozija dos seus acertos e fica se recriminando pelos seus erros. Toda essa narrativa que a gente constrói em cima da nossa história, das nossas experiências, isso tudo está no campo da mente, tá? E a mente faz com que a gente esteja ainda identificado com esse personagem. A consciência pura ou energia espiritual, ela é algo que está mais limpo de toda essa bagagem, tá? Ela não carrega essa bagagem consigo. Ela é só aquela luz que permite ter consciência dessa história toda, mas ela em si mesma não tem essa bagagem, dando para si um formato, tá? E isso é difícil Mas, realmente da gente então, alcançar. Então, essa liberação da qual os Vedas falam, né, que Krishna está explicando aqui na Bhagavad Gita, e outras tradições orientais vão falar, assim como o budismo, né? Essa liberação ela acontece quando nesse nível mais profundo eu realizo que a minha consciência pura, ou essa energia espiritual, não é a mente e, portanto, não se prende à forma desse personagem e nem a essa bagagem acumulada pelas experiências prévias, né? é, só, só que, no entanto, esse é um caminho nosso, né, digamos, até chegar nesse ponto. Porque senão não faria sentido a nossa vida, né? Estamos caminhando para conseguir entender a nossa consciência pura. A nossa consciência pura está ali, mas o homem, enquanto ele não busca autoconhecimento, ele age assim, que se for bem primitivo, aquela pessoa que nunca estudou nada, ele é quase que um animal irracional, né? À medida que ele E, vai se trabalhando. Então, na verdade, nós estamos caminhando, é, e não seria nem para agregar nada, seria para desagregar, então, para na verdade, desagregar essas. acontece o seguinte: embora lá nesse grau de liberação, né, de reconhecimento da consciência pura, deixa de existir essa identificação com a mente, ainda assim, para se chegar nisso, nós precisamos da mente e a mente ela tem que ser cultivada dentro de sanskaras ou marcas que são favoráveis para gerar esse tipo de lucidez.
Tá? Então, não é assim que eu posso descartar, né, entre aspas, a mente em qualquer condição. Digamos assim, em qualquer condição que a mente esteja, basta eu lembrar que eu sou a consciência e não a mente, e aí eu descarto a mente. Isso não acontece. Por quê? Porque o nosso caminho ele se dá através da mente. Por isso a necessidade das ações da forma correta, por isso a necessidade de marcar a nossa mente com as qualidades certas, tá? Que são as virtudes, que vão abrir o caminho para essa percepção, tá? Então, na prática realmente do dia a dia, do cotidiano, quase não nos interessa essa ideia de que a consciência é pura, o espírito é uma outra coisa que não a mente. Na prática mesmo, na nossa vida do dia a dia, a gente tem que trabalhar sobre a mente, né? A gente vai se dedicar para ela, em criar uma boa qualidade de mente, através da prática das virtudes, através desse karma yoga, né? Onde a minha ação ela vai deixando de ter uma motivação egoísta e vai sendo um campo de exercício das virtudes. E com isso eu vou chegando numa configuração de mente que aí é como aquele céu, né, que se limpa e permite que eu enxergue o sol que sempre esteve lá, né? Mas assim, para eu enxergar o sol, o que que eu preciso, né? Existe uma grande diferença entre um céu nublado que me impede de ver o sol e o céu límpido que me permite enxergar o sol. A gente não faz nada com o sol em si, o sol está sempre lá. O que muda é a condição desse céu. Então, nessa imagem que eu estou trazendo para vocês, o Sol é essa natureza espiritual, ela está sempre lá, pura em si mesma, iluminando tudo. A nossa mente é que pode ser um céu nublado ou um céu límpido. E cabe a nós trabalhar a nossa mente para que ela se torne esse céu límpido, para que a gente tenha a percepção do Sol. Se a nossa mente é uma mente nublada, a gente não vai ter a percepção do sol, né? Patanjali no Yoga Sutra, ele compara a mente, não a, diz assim que é como uma pedra, a mente obscurecida é como o carvão e a mente límpida é o diamante, né? O carvão e o diamante são a mesma pedra, mas na forma de carvão está totalmente escuro, opaco. E na forma de diamante está totalmente límpido, translúcido, né? Então o nosso trabalho é sobre a mente. Então faz sentido essa tua questão, né? Entendi. De que nos vale essas experiências todas, né? Vale porque a gente está trabalhando com a nossa mente. Entendi. Tá bom. Estão fazendo uma massa boa aí, né? Beleza, obrigada, Marcos. Porque não é simples mesmo essa filosofia, né? Dizer que é bem complexo isso tudo. Mais alguma questão, gente? Podemos concluir então? Então tá bom. Seguimos na quarta-feira que vem. Um grande abraço, uma boa semana. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada, Marcos. Boa Marcos. semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.